Tive uma aluna do Método Viva que ela tinha isso, a mãe dela, aliás, a família da mãe dizia, não vai virar uma prostituta igual a sua mãe, hein, porque ela saía com vários homens. Não era uma prostituta, mas a família falava isso. Então, ela ficava naquela coisa, eu tenho que casar certinho, casar. De repente, ela escolhe o homem, ela tem um filho com esse homem simplesmente a abandona para ficar com uma outra mulher. O que a família trouxe? Tá vendo? Você vai seguir o caminho da sua mãe. E ela se culpava. Por que eu fui ficar com esse homem? O que eu fui fazer da minha vida? Depressão, ansiedade. Ela ficou muito doente. Mas, glória a Deus, ela conseguiu ressignificar e hoje ela vê que todas as escolhas dela, de alguma forma, ela agora permite que contribua para o bem dela, para o aprendizado dela. E hoje ela olha esse homem com um olhar muito tranquilo de aprendizado. Eu sei agora discernir o doentio do saudável. Então, olha que coisa linda. Então, ela conseguiu se ressignificar para a glória de Deus. Agora, queridas, esse é o nosso objetivo com você, que você ressignifique também. Vamos lá. Outra questão muito importante. A culpa, ela não é de toda ruim, Vini. Isso, agora vamos trazer aqui, ó. Vamos lá. Quando a culpa se torna saudável, ok? Porque, o que nós falamos aqui agora? Nós trouxemos a origem desse comportamento. Escrevi bastante coisa aqui. Meninas que estão no Instagram, vem para o YouTube, clica lá, digita Dulci com I e Vini Andrade. Vocês vêm para cá que o Vinícius digitou algo maravilhoso aqui, ó, para vocês printar. O link está na bio também, tá? É verdade. Aí aqui, ó, nós colocamos como se comporta uma pessoa culpada. Isso. Nós colocamos o que é a culpa. E aqui nós trouxemos algumas definições também de culpa. Isso. Nós até fizemos uma pergunta reflexiva, para que viver presa na culpa? Por que essa pergunta é importante? Porque tem muitas mulheres que se sentem culpadas e por mais que seja doentio, por mais que esse padrão de comportamento traga prejuízo, elas têm algum ganho. Porque se não fosse esse ganho, elas não estariam há tanto tempo vivendo presas à culpa. Vide aí o exemplo que nós demos agora dessa cliente sua que estava... Tá bom, vai lá. Meu príncipe, vai Vide então esse exemplo. Tá bom, filho, não tem como dar. Depois a gente volta. Vai lá. Depois a gente volta. Vai lá, meu filho. Depois a gente volta. Tá bom, então segura. Filho. Então assim, vide esse exemplo que a Dulce deu, dessa irmã que ficou 30 anos presa na culpa, apesar de ser maltratada pelo marido, de ter sido traída. Qual era o ganho dela? E esse padrão de comportamento reparava aquele erro que eu cometi. Exatamente, tem um ganho, né? Isso, então vamos fazer assim, quando a culpa se torna saudável, amor? Quando ela permite uma reflexão do erro ou daquilo que você acredita que foi errado, que você fez, e agora você escolhe ir para um caminho mais saudável. Meu Deus! Veja que a culpa é um sentimento que faz parte do ser humano. Você agora usa uma culpa saudável ou uma culpa doentia? A culpa doentia é presa, autoacusação, não valho nada, porque eu fiz isso, presa no passado. A culpa saudável, ela não te deixa presa no passado, ela te leva a melhorar para esse futuro, para viver melhor, para você entender, para você começar a se valorizar. A culpa saudável permite refletir se esse relacionamento foi bom ou não, se essas condutas que você está tendo são saudáveis, que essa forma de viver a vida, se essa forma de viver a vida é saudável. A culpa ela é boa quando você permite que ela seja boa. E a gente pode trazer aqui o exemplo de Pedro, gente. Meu Deus, Pedro nega Cristo 3 vezes. E aí, o que Cristo fala? Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Pedro, você me ama, Senhor? O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama, Senhor? É claro que eu te amo. Então, assim, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, já que você me ama... e detalhe, né? Então, assim, Jesus fala, já que você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. E depois desse episódio, você não vê Pedro negar a fé dele novamente. Verdade. E olha que a igreja, lá no livro de Atos, no 1º século ali, depois da morte de Cristo, né? A igreja sofreu uns bocados com perseguição, hein, gente? Opa! Nós temos hoje muitos cristãos se corrompendo por causa de dinheiro, porque vai fazer uma faculdade, aí o professor começa a falar um monte de coisa lá, e aí, não, o evangelho realmente não é tudo isso, o que importa é a filosofia que eu estou aprendendo aqui na faculdade. Tem muitos cristãos se corrompendo hoje, mas Pedro nega Cristo aquelas 3 vezes, e depois que ele tem um encontro com Cristo, depois que ele reflete sobre o erro dele, depois que o Senhor Jesus conversa com ele,
você não vê Pedro errando novamente nesse sentido. Exatamente. Porque Pedro errou também, né? Pedro estava estava se fazendo de judeu quando estava com judeus, e depois se fazendo de gentil quando estava com gentil. Só que Pedro não erra negando Cristo novamente. Então, assim, gente, olha só. A culpa te mantém presa no passado, mas a culpa doente, a culpa saudável te leva à reflexão e te faz adotar novos padrões de comportamento. Mais saudável. Então, assim, amor, a culpa não é ruim. Agora, quando eu me permito, quando eu uso a culpa para me punir, para me desvalorizar, quando eu já tenho esse olhar de desvalorização comigo mesma, eu uso a culpa como algo doentio. Isso mesmo. Então, trabalhe a sua autoestima. Nós vamos falar sobre autoestima. Trabalhe, porque quando você trabalhar a sua autoestima, recuperar, curar-se, ter um olhar de carinho e de estima contigo, você não entra nesse processo de culpa doentia, de aprisionamento. É verdade. Porque a culpa ela está muito relacionada a como você se vê. Então, eu sempre pergunto para minhas clientes, para as queridas do método, para as alunas, o seguinte: o que sai de você é bom? Tudo o que sai de você, inclusive os erros, são bons? É tão difícil responder. Não, não são bons, meus erros não. Então, esse é o problema, a pessoa não tem um olhar de valorização saudável consigo. Então, qual é o objetivo que nós queremos trazer? A culpa doentia, querida, você tem que se desfazer, não tem uma fórmula mágica, em nome de Jesus. Você tem que se desfazer. Nós vamos trazer aqui 2 caminhos para você, então, superar a culpa. Vamos trazer? Vamos. A culpa doentia, então, tá? Porque a culpa saudável, ela leva ao processo de ressignificação. Isso. Então, vamos deixar claro aqui, mais uma vez. A culpa é saudável e ela tem o seu papel. O papel é te ajudar a refletir no rompimento do princípio moral que você teve. Então, vamos aqui, ó, Pedro, né? Pedro errou, negou Cristo. Ele rompeu um princípio moral que é da fidelidade. O princípio moral de que Cristo é o Senhor e Salvador dele. Da fidelidade. Da fidelidade mesmo. Com Cristo, Ele rompeu. Só que a culpa de Pedro o fez arrepender-se. Olha como foi saudável a culpa de Pedro. Porque você conhece alguém isento de erro aqui na Terra? Minha irmã. Gente, você quer ser perfeita, irmã? Não existe ninguém. Tanto é que todos nós estamos destituídos da glória de Deus, diz já Romanos. É Romanos que diz isso. Ou seja, se nós estamos aqui destituídos da glória de Deus, é porque somos pecadores. E se somos pecadores, nós cometemos erros. E o que é que nos faz arrepender-nos dos nossos erros? A culpa, gente. Pô, errei. Não era para ter gritado com a Dulce aquele dia. E como é que você tem essa consciência que você errou? A culpa me faz ter essa consciência. Aí agora que eu entendi isso, eu mudo o padrão. Okay? Exatamente. Então, assim, ó, como romper... Como superar. Romper, né? Romper ou superar... A culpa doentia, tá? A culpa saudável todo ser humano tem. Permita fazer da sua culpa algo saudável. Isso. Você que determina. Você é o pêndulo do equilíbrio. Se você romper para cá, doentio, romper para cá, doentio, não, vá para o equilíbrio, não use mais essa culpa para se destruir, porque todos nós erramos. Mulher que se culpa demais é aquela mulher que exige perfeição dela, vai errar. Tenha um olhar carinhoso consigo. Ô, amor, só uma observação, então, antes de nós entrarmos aqui, nós estamos falando da culpa, mas você trouxe algo muito importante, que muitas vezes o que está por trás dessa culpa é a baixa autoestima. Sem dúvida. Aquela mulher não tem uma autoestima elevada. Sim. E por causa dessa baixa autoestima, ela vai se permitir viver culpada. Sim. Então a culpa é justamente para ajudar essa mulher a lidar com a baixa autoestima. E nós vamos fazer uma live sobre baixa autoestima aqui também, que tem uma origem. Esse padrão de comportamento de baixa autoestima tem uma origem. A gente faz uma live aqui falando sobre ele. Mas o que tem que ficar claro é que a baixa autoestima também produz o comportamento doentio da culpa. Na verdade, a culpa, ela te leva a relacionamentos doentios, a uma vida doentia. Demais, gente. Rompe com isso, querida. Em nome de Jesus, vamos lá? Então vamos lá, amor. Aqui, ó, como romper como romper com a culpa doentia, vai. Perfeito. Nós vamos dar 2 caminhos aqui. Assim, existem milhares de caminhos. Várias formas. Né? Mas nós vamos trazer apenas, inclusive no Método Viva você trabalha muito isso com as mulheres. Exato. Mas nós vamos trazer apenas 2. Vamos. Agora 2, porque vai ficar muito mais fácil o caminho também. Porque a gente não quer esgotar o assunto. Não, exato, porque tem muita coisa para se falar de culpa. Então você entendeu como que funciona,
a origem da culpa. Gente, amor, tá tudo aqui, gente. O Vinícius deixou tudo aqui. Tá tudo no quadro negro. É só você estudar, mano. Depois pegar, ler isso daqui, reler, colocar em oração e botar em prática. Em nome de Jesus. Não fique só orando, porque Deus ele quer que você tenha uma ação para não ficar aprisionada nessa culpa, na culpa doentia. E veja, o seu sofrimento emocional pode ser resultado de não saber lidar com a culpa. Com certeza. Boa, informação importante. A origem do sofrimento emocional, de repente, é uma culpa? Com certeza. Carrega? A origem pode ser a culpa que nós estamos falando aqui, ou a origem pode ser a baixa autoestima que nós vamos falar também depois, em uma outra live. Exatamente. Se você descobre a origem, você consegue encontrar possibilidades para resolver esse padrão de comportamento, tá bom? Solução. Então, vai. Como superar a culpa? Anota aí. Primeiro, corte diálogos de autocrítica negativa. Meu Deus. Primeira coisa, corte o diálogo de autocrítica negativa. Para de se autocriticar. Você, queridas, nós lutamos, a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades, diz a Bíblia, certo? Mas você faz o papel do próprio diabo com você mesmo, irmã. O diabo talvez não tenha nem trabalho, porque você já se acusa. Você, Samuel, não pode fazer isso, não. Filho, por favor, não pode fazer isso, se pendurar aí, não. Você fica se destruindo, se autocriticando, você não pega aquele erro. Como que agora eu posso melhorar? Dulce, vou perder meu casamento, eu prefiro que ele me destrua. Porque é meio desse jeito. Você talvez vai dizer, não quero que me destrua. Mas você entra nesse relacionamento abusivo e fica lá.